Nos anos 80, em Portugal, criaram-se centenas de jogos para o ZX Spectrum. A plataforma tornou-se incrivelmente popular e alguns dos jogos nacionais mais emblemáticos nasceram nesta altura. Mas com o virar da década e o aparecimento de máquinas mais interessantes, o Spectrum começou a ficar para trás nas preferências dos programadores. Os computadores de arquitetura IBM tornaram-se mais acessíveis e começaram a surgir os primeiros jogos portugueses programados para correrem em MS-DOS. Como continuava a não existir verdadeiramente uma indústria de videojogos portugueses, o primeiro passo desta nova era contou mais uma vez com a preciosa ajuda da imprensa especializada. Em 1989 surgiu em Portugal a revista Spooler, que no ano seguinte resolveu promover um concurso para premiar o melhor jogo criado pelos leitores. Os prémios eram de 60, 40 e 20 mil escudos para o primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente. Num primeiro momento, a coisa não correu como esperado e o prémio mais alto foi o segundo lugar atribuído a Spoo Game, uma espécie de jogo da forca criado por Jorge Fonseca. Mas a Spooler não desistiu e levou o passatempo para uma segunda volta. E agora sim, os resultados foram bem mais interessantes. O videojogo futurista Labo, de Rui Curado, levou para casa um merecido primeiro prémio. No segundo lugar ficou o jogo de perguntas e respostas Gênio, de Vítor Monteiro, e em terceiro ficaram ex aequo o Matrecos, do Luís Silva, e o 4 em linha, dos irmãos Paulo e Rui Ferreira. Os responsáveis da Spooler ficaram tão satisfeitos com a adesão que em 1991 resolveram lançar uma segunda edição dedicada a jogos didáticos. Desta vez, em primeiro lugar, ficou o jogo Mestre, de Vítor Monteiro, em segundo o Onde Fica, mais uma vez, dos irmãos Ferreira, e em terceiro o DOS, do João Pereira. Além destes concursos, a revista Spooler divulgava regularmente vários jogos na rubrica A Colaboração do Leitor, onde surgiram alguns videojogos relativamente populares, como o Tutti Frutti, do João Sig, ou a Batalha Naval, de Paulo Caridade, ambos de 1993. Também por esta altura surgiram os dois primeiros jogos nacionais desenvolvidos para o Amiga da Commodore. O primeiro de que há registro foi o Total War, que surgiu em 1992 pelas mãos de Paulo Laureano e Francisco Cordeiro. Este é um jogo de estratégia por turnos em que o objetivo é conquistar o mundo. O jogo foi distribuído sobretudo em bulletin boards internacionais em formato shareware. 3 anos depois, em 1995, apareceu Maníacos do Guito, criado por Eurico Moita, com grafismo do Luís Santos e música do Carlos Miguel. Este jogo foi inspirado no Thank God It's Friday, lançado nos anos 80 para a Atari 800, e é basicamente um party game multijogador. O Maníacos do Guito era distribuído gratuitamente na loja Centro Amiga em Lisboa, que oferecia uma cópia por cada Commodore Amiga vendido. Voltando ao PC, em 1995 foi lançado o Viagem de Bartolomeu Dias, um videojogo coordenado por José Luís Ramos e que estava inserido no Concurso Nacional de Ideias, lançado pela Comissão Nacional para as comemorações dos 500 anos dos descobrimentos portugueses e pelo Ministério da Educação. O jogo foi inspirado em aventuras gráficas como The Secret of Monkey Island e chegou a ser distribuído em várias escolas. Este jogo teve ainda a particularidade de usar um motor de jogo criado em Portugal, o PGAGP, ou Prometeu Gerador de Aplicações Gráficas Pedagógicas. Em 1995 é lançado o Gambis, que foi o primeiro grande projeto comercial da década de 90 na área dos videojogos em Portugal, que, curiosamente, ou não, chega-nos pelas mãos de Rui Tito, um dos autores de Alien Evolution, que também já tinha sido o primeiro grande sucesso comercial da era Spectrum. O jogo foi lançado em Portugal e Espanha pela Portidata e em Inglaterra pela Maxis, e só não chegou mais longe internacionalmente porque foi criado para correr em DOS, numa altura em que o Windows começou a ser a norma. O Gambis é da autoria de Rui Tito, Luís Pérez, Carlos Leiote e Nelson Russa. Em 1997, o grupo Fórum Multimédia lança As Aventuras da Peregrinação, coordenado por Marco Moraes.
Esta é mais uma aventura gráfica dedicada aos descobrimentos portugueses, neste caso, a Fernão Mendes Pinto. Desejar, Martim. Tantos poetas que saímos. Ainda sob o mesmo tema, no ano seguinte, a mesma editora lança Vasco da Gama, A Grande Viagem, criado por Alice Alcubia, Luís Alcubia e Paulo Pinho. Do alto mar a estas horas da noite. A vertente educativa dominou grande parte dos videojogos nacionais desta altura, basicamente porque era mais fácil vender aos investidores a ideia de que o videojogo servia para algo mais do que divertir. No final de 1997, um leitor perguntou à revista Megascore se poderia enviar alguns jogos que tinha criado para serem divulgados na revista. Os responsáveis da Megascore não só aceitaram, como criaram a secção Talento, em que convidavam os leitores a enviar jogos e se comprometiam não apenas a divulgá-los, como a distribuí-los no CD. É desta altura o Ninja Bear, do Tiago Sousa, que serviu como porta de entrada do programador para a indústria dos videojogos. Tiago Sousa está atualmente na ID Software, onde trabalhou recentemente em jogos como Doom e Wolfenstein 2, por exemplo. Entre os jogos que são frequentemente recordados pelos leitores da Megascore está o Skull, do Diogo Lapa, um jogo de plataformas inspirado em Mega Man, lançado já no ano 2000. Temos também o Trance Ball, de Paulo Faria, lançado em 2005, para além de ter sido amplamente publicitado pela revista, teve uma versão shareware distribuída online. No início do novo milénio e com a massificação da internet, o formato CD-ROM começava a dar os primeiros sinais de declínio, mas houve ainda tempo para um último grande suspiro nacional. Em abril de 2004, numa altura em que o país se preparava para receber o Europeu de Futebol, é lançado com a revista Visão o Portugal 1111, A Conquista de Sor. Um jogo de estratégia em tempo real, muito inspirado em Age of Empires, que recria a conquista do território português aos mouros. O projeto foi criado pela Cyberbit, com o investimento da Câmara Municipal de Sor e consultoria científica de investigadores da Universidade de Coimbra. Mais uma vez, o mercado estava prestes a mudar. Os dispositivos móveis tornaram-se mais competentes. Os grandes jogos começaram a ser distribuídos online. E ao fim de todos estes anos, Portugal preparava-se para entrar finalmente no mundo das consolas, com um projeto que prometia revolucionar a indústria nacional. Mas será que correu bem?